Capítulo 393, Combinação Poderosa. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YUNGQC, Bru. A poeira e fumaça cobriram toda a área e o trio Dentes Doentio foi enviado voando para trás pelo choque. Chua! 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 As três figuras gritaram quando se lançaram no ar e pousaram em três pontos diferentes. Vá! Vá! O homem com a lâmina dentada e a menina com o lótus preto vomitaram um bocado de sangue enquanto aterrissaram no chão com lesões graves. A menina com o lótus preto com um som de tum, meio que se ajoelhou no chão e estava com o rosto pálido e olhos vermelhos, pequena e do veneno negro. A cobra aos seus pés tinha sido explodida em pedaços pela fúria do dragão de relâmpago e gelo. A menina com lótus preto tinha uma expressão fria e olhou odiosamente para a figura de cabelos azuis no meio da poeira. Do trio Dentes Doentio, apenas o homem esquelético não estava muito ferido, mas havia algumas queimaduras em seu corpo e sua expressão era feia. Não foi muito ruim. Mas a velocidade de reação desses três, bem como suas forças, são mais forte do que o esperado. Zhao Feng assentiu satisfeito. Depois de descobrir que o trio Dentes Doentio estava se aproximando, a primeira reação de Zhao Feng foi emboscá-los e não correr. A aura dentro da caverna era extremamente óbvia e foi intencionalmente deixada por ele para atrair peixes. Daí veio esta cena do trio sofrendo uma emboscada por Zhao Feng. No entanto, o que surpreendeu Zhao Feng foi que a fúria do dragão de relâmpago e gelo não conseguiu matar nenhum deles. Pirralho sem vergonha, como você ousa emboscar a nós, o trio Dentes Doentio? Bastardo, você matou minha Eido, eu vou arrancar sua pele e comer sua carne, depois refinhá-lo em um cadáver fantasma. O homem com a lâmina dentada e a menina com o lótus preto tinham um grande ressentimento e intenção assassina que parecia se condensar. Isto especialmente para a garota com o lótus preto. Seu rosto estava contorcido e branco como papel, tão sombria e assustadora como um fantasma. No entanto, estes dois foram gravemente feridos e não conseguiram contra-atacar rapidamente. Pirralho, você não só está cansado de viver, mas também ousou atacar-nos. O homem esquelético sorriu, e as correntes em seus braços tilintavam. Zhao Feng, no meio da poeira, sentiu-se levemente desconfortável. Em termos de força, cada um do trio Dentes Doentio era mais forte do que os gênios incomparáveis. A situação de Zhao Feng não era muito boa. Mesmo que os três tivessem sido enviados voando, eles formaram perfeitamente um triângulo, o cercando. Essa reação e trabalho em equipe mostraram suas experiências. Zhao Feng era o emboscador, mas agora estava cercado. Vamos, deixe-me ver quão fortes são os gênios do mundo exterior. Zhao Feng não teve nenhum sinal de retiro e, em vez disso, sua intenção de batalha surgiu. Uala! O homem esquelético acenou os braços e as correntes de ferro preto balançaram liberando um som frio e sombrio. Com um ensurdecedor som de que podia chocar a alma. O ar pareceu ser preenchido com uma serpente de ferro com uma aura mortal e que se atirou em direção a Zhao Feng em vários ângulos. A figura de Zhao Feng transformou-se em uma série de vultos fantasmagóricos ao desviar das serpentes de ferro que pareciam estar vivas, enquanto atacavam ou recuavam. Peng! Ban! Bum! Zhao Feng se esquivou das serpentes de ferro que deixaram grandes buracos onde atacavam. O solo parecia um tofu podre quando atingido pela corrosão das serpentes de ferro. O homem esquelético era extremamente poderoso e cultivava uma técnica de fortalecimento corporal do caminho perverso. As correntes que ele balançava foram preenchidas com o ar mortal e até mesmo um lorde verdadeiro ficaria ferido se fosse atingido por ele. Aqueles sob o rank lorde verdadeiro perderiam metade de sua vida se seus ossos não fossem destruídos. Este homem esqueleto tem uma força monstruosa e em toda a conferência do Santuário do Dragão Real, provavelmente só Yu Tianhao pode lutar contra ele. Zhao Feng ficou secretamente movido.
Se não fosse por sua rápida velocidade de percepção e pelo controle do óleo espiritual de Deus, ele provavelmente seria suprimido pelo homem esquelético e forçado a uma situação desesperadora. Veng. Uma atraente flor feita de gelo e relâmpagos surgiu na palma de Zhaofeng e floresceu instantaneamente para alguns metros quando entrou em confronto com o homem esquelético pela primeira vez. À medida que o raio e o gelo explodiram, uma frieza e eletricidade foram enviados por toda parte. O alvo de Zhaofeng não era o próprio homem esquelético, mas suas correntes de ferro negro. Se a superfície das correntes que o homem esquelético começou a esfumaçar e seu movimento tornou-se ligeiramente rígido. O poder do relâmpago restringia perfeitamente coisas do caminho perverso e, o gelo poderia congelar armas metálicas. Zhaofeng não atacou imediatamente o oponente, mas restringiu sua força. Vocês dois, venham e me ajudem. O homem esquelético gritou. As correntes em sua mão não eram tão ágeis quanto antes e uma corrente elétrica fez seu corpo sentir-se ligeiramente dormente. O homem com a lâmina dentada e menina com lótus preto ficaram surpresas. O homem esquelético não conseguia cuidar de Zhaofeng sozinho. Eles não atacaram antes porque eles apenas estavam estabilizando suas lesões e, também estavam impedindo Zhaofeng de fugir. Estes três trabalharam juntos por um longo período de tempo. Mas, Zhaofeng não teve intenções de fugir de qualquer maneira, e lutou cada vez mais corajosamente contra o homem esquelético. Bastardo, morra! O homem com a lâmina dentada lambeu os lábios e um om foi ouvida vindo de sua lâmina que começou a girar em alta velocidade enquanto liberava uma aura fria de suas bordas. Shuu! A lâmina rotativa era como um motosserra que atravessava o ar, trazendo consigo um barulho ensurdecedor. Antes mesmo do ataque, Zhaofeng sentiu sua pele ficar fria como se estivesse sendo cortada. Dos três, o homem com a lâmina dentada se especializou em ataques e quebra de defesa. A lâmina giratória girava a uma velocidade que mesmo a defesa casco de tartaruga de Xishengtian poderia ser cortada. O coração de Zhaofeng estremeceu. Se ele for atingido por isso. Shua! Shua! O corpo de Zhaofeng de repente dividiu em 2 ou 3 figuras que esquivaram, evitando os ataques. Independente se era o homem esquelético ou o homem com a lâmina giratória não eram alguém de fácil provocação, e sob o Ranklord verdadeiro, dificilmente tinham oponentes. E estes dois monstros eram do mesmo grupo. Então, do trio, que tipo de força que a menina com o lótus preto tem? Zhaofeng não acreditava que ela fosse responsável apenas pelo rastreamento. Como esperado. A menina com o lótus preto se ajoelhou no chão e entrelaçou as mãos em forma de cruz. Um som de nuvem de repente soou do lótus preto que se abriu e floresceu em uma sumptuosa, densa e calma luz negra que se propagou e se estendeu rapidamente. Em um instante, uma camada de névoa negra envolveu uma área de um raio de 500 metros. Os sentidos espiritual no interior da névoa negra foi pesadamente restrito, mas, tanto o homem esquelético quanto o homem de lâmina giratória não foram afetados. Então, logo após a névoa negra surgir, numerosos rugidos fantasmagóricos e afiados foram ouvidos, cortando o nível de energia mental. Zhaofeng estreitou os olhos e viu 4 a 5 fantasmas de forma humana, de 3 a 6 metros de altura, trazendo consigo uma aura de morte enquanto avançavam em sua direção. As pessoas do Palácio do Abismo Negro, realmente controlam fantasmas e técnicas diabólicas. Sob o olhar do óleo espiritual de Deus de Zhaofeng, esses fantasmas foram vistos. Esses fantasmas tinham alguns ataques físicos, mas eram principalmente focados em ataques de energia mental. Além da corrosão por parte da aura de morte e da erosão mental, e até mesmo devorar sangue de seres vivos. Antes, quando o pessoal do Palácio do Abismo Negro massacrou os do pavilhão Tempestade de Neve, Zhaofeng viu o quão aterrador era o ataque.
Naquela época, os gênios do Palácio do Abismo Negro apenas usaram esse ataque e conseguiram matar sem qualquer resistência aqueles do Pavilhão Tempestade de Neve. Júnior, eu não irei matá-lo imediatamente, mas te torturarei pouco a pouco. A menina com lótus preto com o rosto tão branco quanto o papel disse friamente. Esses fantasmas foram formados a partir do espírito e da aura de morte. Cada um deles tinha a força no estágio inicial do rank místico verdadeiro. Esses 4 ou 5 fantasmas eram equivalente a enfrentar ao mesmo tempo 4 ou 5 gênios no estágio inicial do rank místico verdadeiro. Esses fantasmas insignificantes realmente se atrevem a me atacar. Zhao Feng não tinha medo e até mesmo sentiu uma excitação vinda do óleo espiritual de Deus. Quebra. O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng de repente condensou e disparou uma calma e fria luz de chocar a alma, que parecia assustar fantasmas e demônios. Arg! Esses fantasmas de repente soltaram um grito estridente e afiado como se tivessem encontrado seu inimigo natural. Xuxa! Xuxa! 2 dos fantasmas na frente começaram a se transformar em fumaça, imediatamente colapsaram, sua alma se espalhou como poeira. Os fantasmas restantes começaram a tremer de medo e não se atreveram a se aproximar de Zhao Feng e desobedeceram às ordens da garota com os lótus pretos. O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng era extremamente misterioso e poderoso e também era tendencioso ao Dao da alma. E esses fantasmas eram do caminho perverso, então eles não se atreveram a se aproximarem. Como sua linhagem ocular poderia realmente restringi-los? A menina com o lótus preto exclamou. Apenas um olhar do óleo espiritual de Deus de Zhao Feng afugentou esses fantasmas. O homem esquelético e o homem com lâmina giratória ficaram chocados. O uso do relâmpago por Zhao Feng atingiu um alto domínio e, combinado com seu manto das sombras, estava cheio de ilusões. Os dois juntos realmente nem sequer eram uma ameaça real para Zhao Feng. Claro, se Zhao Feng fosse entrar em confronto com qualquer um deles, não seria fácil e, se chocasse de frente com os dois, ele estaria em desvantagem. A partir disso pode-se ver o quão poderoso era o poder de batalha do homem esquelético e o homem com a lâmina giratória. Este homem esquelético é extremamente forte e sua defesa é poderosa. Ele é especialista em combate corpo a corpo, o homem com a lâmina giratória é um especialista em velocidade e quebra de defesa, e, a menina com o lótus preto, era uma especialista em suporte e controle de fantasmas. Zhao Feng compreendeu os papéis dos 3. Ele não usou sua força total naquele momento e apenas ativou 70% de sua linhagem e também não usou nenhuma de suas 4 técnicas oculares secreta. Se for esse o caso, eu posso terminar com os 3 em 3 movimentos. Enquanto Zhao Feng viu seus pontos fortes, ele também viu suas fraquezas. Neste momento, a situação mudou. Técnica secreta, ossos malditos. O homem esquelético exclamou alto e seu corpo se quebrou. Crac crac crac. Seu corpo cresceu inexplicavelmente, atingindo mais de 3 metros e um ar cinza escuro o rodeou, o que aumentou seu poder e o poder de seu ki espiritual verdadeiro. A nova força do homem esquelético era quase comparável a um lorde verdadeiro. Uala! Sob a técnica secreta ossos malditos, as correntes do homem esquelético começaram a queimar com chamas cinzentas. Krakong! O chão abaixo começou a se quebrar, corroer e cair. Apenas ele sozinho forçou Zhao Feng a recuar repetidas vezes. Pirralho, nós, o trio Dentes Doentio, ao nos juntarmos, temos a capacidade de lutar contra aqueles no Rank Lord verdadeiro. Ao se atrever a ficar e lutar contra nós, mostra que você não sabe o quão altos são os céus. O homem com a lâmina giratória sorriu sinistramente, então cuspiu um bocado de sangue na lâmina giratória. Voou. A lâmina giratória então começou a tremer velozmente, então voou pelo ar enquanto perseguia Zhao Feng e lançava cortes de longo alcance. Ao mesmo tempo,
A menina com o lótus preto que estava meio ajoelhada no chão moveu as mãos e, da névoa negra, 2 fantasmas de cor bronze de 6 a 9 metros de altura foram convocados. Cada um deles tinha a aura próxima do ápice do rank místico verdadeiro e também liberavam uma aura fria e mortal.